Antes de dar a palavra aos palestrantes, vou fazer uma pequena introdução aqui, que foi colocada, né, para que fosse abordada, um esclarecimento, um breve esclarecimento, né, do que é o SINSP-BR. Olha, para a gente falar do SINSP-BR, a gente precisa primeiro voltar lá em fevereiro de 2023, mais meados de fevereiro, quando foi, né, oficializada a Mesa Nacional de Negociação Permanente. Naquela época, uma frente de servidores da base do Seguro Social entenderam e compreenderam que já era o momento necessário para que nós, servidores do INSS, tivéssemos um sindicato exclusivo para a nossa carreira. Um sindicato que a gente pudesse discutir entre os servidores exclusivamente as nossas demandas e focar nessa linha de reivindicação em prol das nossas necessidades. E aí, em meados de 2023, houve uma junção entre o SINSP e a Frente de Servidores da Base do Seguro Social. E aí começou um diálogo entre as partes, e nós, da frente, da base, percebemos que o SINSP e toda a sua diretoria acolheu as demandas da carreira do Seguro Social, as demandas notoriamente difundidas entre a base. E esse diálogo entre frente e SINSP foi amadurecendo, quando, em outubro, nós divulgamos SINSP e frente, já apresentando o SINSP-BR, naquela carta convite que saiu no final de outubro do ano passado. Foi a formalização. O SINSP-BR vai caminhar ainda para outras questões. É um sindicato, é uma junção recente, de outubro do ano passado, mas já deu passos muito importantes, e ele vai caminhar sempre nesse propósito. Daí, feita essa introdução, eu quero, então, reforçar a dinâmica do seminário. Eu vou passar a palavra agora para os palestrantes, eles vão fazer as suas falas, e, ao final da fala deles, nós iremos abrir aos presentes a possibilidade de se manifestarem através da inscrição, que é levantar a mãozinha, esse ícone de mãozinha que tem aqui na plataforma, e através dessa relação dos inscritos, vocês aí, presentes, vão poder manifestar e fazer colocações, perguntas aos palestrantes, e a gente vai dar andamento no seminário nesse sentido. Então, Piero e César estão ok aí, estão preparados? Podemos dar o start aí ao início? Ok. Então, eu peço a vocês, Piero e César, no momento das suas falas, para se reapresentarem, que eu fiz só uma deixa para vocês se reapresentarem com todos os elementos e informações que vocês julgarem necessários. Então, segundo a manutenção da ordem, acredito que agora vai poder falar aí o grande César. César, fique à vontade aí. Mas muito obrigado pela participação. Obrigado, Tiago. Vou pedir licença para vocês e vou compartilhar aqui a tela. Boa noite a todos os colegas e todas as colegas presentes. Meu nome é César Augusto, sou servidor do INSS, analista do Seguro Social. Entrei no INSS em 2014, direto na Administração Central, aqui em Brasília. Atuei cerca de 6 anos na Diretoria de Orçamento, Finanças e Logística, e desde 2020 exerço minhas atividades na Auditoria Geral. Sou filiado ao SINSP, né? E venho até vocês aqui hoje
a convite, né, do CISP-BR, comentar rapidamente alguns aspectos pontuais relacionados à reestruturação da carreira do Seguro Social, a fim de não perdermos de vista o objetivo das discussões do seminário de hoje, né? Tendo em vista que nas últimas assembleias aqui do CISP-BR, os servidores aprovaram a proposta contida na nota técnica 13 do INSS como parâmetro a ser utilizado pelo CISP como ponto de partida nas negociações junto ao governo, eu vou comentar em linhas gerais a viabilidade de algumas dessas pautas e das modificações defendidas na lei da nossa carreira. Deixando claro que esses comentários se referem única e exclusivamente à minha opinião e não tem nenhuma relação com o eventual posicionamento do INSS sobre o tema, tá? Esse tipo de esclarecimento, pessoal, é importante, dentre outras coisas, pelo fato de que diariamente a gente acaba tendo que lidar com uma série de desinformação, né? Desinformação de uma forma geral, em vários níveis, nos locais de trabalho, nas redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram, etc. Enfim, e esta é uma oportunidade da gente esclarecer alguns desses pontos, né? Então, pessoal, para que os colegas possam dedicar o máximo de tempo ao objetivo principal do evento, eu vou tentar ser o mais breve possível, tá? Então, é o seguinte, pessoal, a proposta defendida pelo CISBR, ela contempla basicamente 4 pontos divididos ali entre pautas financeiras e pautas não financeiras. Com relação às pautas não financeiras, a gente tem a defesa do reconhecimento das atribuições da carreira como exclusivas de Estado, que traz uma segurança adicional, né, em momentos de incerteza, como é o caso agora, com a iminente reforma administrativa, que já vem nos assombrando aí há alguns anos. Temos também, como pauta não financeira, a defesa da alteração do requisito de formação para ingresso no cargo de técnico para nível superior, né, fazendo justiça aí a partir do reconhecimento dos níveis de complexidade e de responsabilidade das atribuições desempenhadas pelo cargo. Temos também outras 2 pautas que são financeiras, né? A gente tem a defesa ali da implementação de um adicional de qualificação e a defesa da modernização ali da nossa estrutura remuneratória, aproximando de outras carreiras do Poder Executivo, cujas atribuições guardam ali algum nível de complexidade, algum nível equivalente de complexidade e de responsabilidade. Então, a gente vai ter como essa primeira pauta aqui, carreira típica de Estado, reconhecimento por lei, né? E aí é importante a gente ressaltar que o ideal é que a gente tivesse um reconhecimento previsto da Constituição, ainda que indiretamente, né? Assim como, por exemplo, a administração tributária possui lá o inciso 22 do artigo 37, onde fala que as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades, papá. Então, assim, o ideal é que tivesse realmente essa segurança garantida na Constituição. Mas, diante da dificuldade política de se conseguir avançar numa proposta de emenda constitucional neste momento, a gente vai tentar, né, na medida do possível, no mínimo, garantir a inclusão de um artigo na lei da carreira, algo totalmente viável juridicamente e bem mais acessível politicamente, né? Então, o reconhecimento dessa carreira típica de Estado se daria, nesse momento, por lei. Fundamentação está contida em nota técnica específica do INSS, que aborda fartamente aí os fundamentos de fato e de direito, para tanto. E a ideia é que as atividades né, do núcleo principal de atribuições da carreira sejam reconhecidas como essenciais e exclusivas do Estado e, portanto, indelegáveis. Né? Quais seriam essas atividades exclusivas? De forma bem sucinta, né? A administração do regime geral e a gestão e controle de benefícios sociais federais. Ambos os cargos, né, teríamos ali uma outra pauta, né, a outra pauta não financeira seria a questão da alteração do requisito de ingresso para o cargo técnico de seguro social para nível superior. Né, teríamos, então, ambos os cargos aí principais da carreira como de nível superior. Também existe nota técnica produzida pelo INSS defendendo fartamente aí, né, essa questão. Já temos parecer da Procuradoria da PFE, né, da AGU, também defendendo essa questão, a viabilidade jurídica disso. E aí a ideia, de acordo com a proposta, é que essa exigência fosse a partir do próximo concurso,
E o principal, que é um dos grandes motivos de desinformação, é que a proposta contempla, sim, os atuais servidores. Então, o servidor que é técnico de seguro social hoje, ele não estaria desamparado, ele estaria contemplado, sim, na proposta, tá? Eu não vou falar tanto aqui desse ponto, porque já foi abordado amplamente pelo colega Pietro, que vai falar aqui daqui a pouco, nas assembleias anteriores, né? Alguns colegas, eventualmente, não participaram, mas podem, inclusive, assistir o seminário anterior, que está disponível no YouTube. Então, como eu disse, né, uma mera alteração na lei seria suficiente. Os servidores atuais, inclusive aposentados e inativos, não seriam prejudicados de qualquer forma, seriam contemplados, né? Então, o cargo é o mesmo, o que altera é o seu requisito de formação, né? A gente teve exemplos recentes, como os policiais penais federais, recentíssimo, né? Não sei se vocês acompanharam aí, foi sancionada agora recentemente a lei, e os técnicos do Judiciário da União e do Ministério Público da União. Além de diversos outros exemplos no próprio Poder Executivo, né, como os técnicos do Tesouro Nacional, são os atuais analistas da Receita Federal do Brasil, os policiais rodoviários federais, os agentes, escrivães, papiloscopistas da Polícia Federal, enfim. Exemplo é o que não falta, né, para a gente fundamentar essa questão e reforçar a questão de que os servidores atuais não seriam prejudicados, tá? O que a gente precisa seguir, né, eventualmente, são os requisitos legais e da jurisprudência para que não seja configurada a sessão funcional. Nesse ponto, temos decisões recentes aí do STF que consegue nos nortear, e basicamente a gente, que é o que a própria proposta faz, a gente não precisaria, né, não teria que manteríamos as atribuições atuais do cargo, de preferência também a nomenclatura por enquanto, e aproveitaria esse contexto para fazer ali uma aproximação da remuneração, né, com o analista. Então, a proposta ainda contempla, aí já passando para a pauta financeira, uma modernização da estrutura de classes e níveis, né? Uma readequação ali da estrutura e do modelo de desenvolvimento da carreira, acompanhando o modelo aí de algumas outras carreiras do Estado que foram utilizadas como parâmetro. Então, a gente tem hoje 4 classes que somam ali 17 padrões, né? E a ideia da proposta é que esses 17 padrões fossem reduzidos para 13 padrões. E aí, né, Pietro vai entrar daqui a pouco para comentar um pouco mais sobre isso, mas a ideia é por que a gente está reduzindo quando outras carreiras estão aumentando. Na verdade, volto a reforçar, essa é uma proposta de 2023, né, construída pelo INSS, e o parâmetro naquele momento foram outros cargos e carreiras que compõem ali o ciclo de gestão do governo federal e, por exemplo, o quadro de pessoal do Banco Central do Brasil, né? Foram os parâmetros que foram utilizados na época e todos eles possuem ali 13 padrões na estrutura de classes e níveis. A proposta também prevê um reenquadramento dos atuais servidores, né, nessa nova tabela. Seria uma forma de redistribuir os servidores atuais nessa estrutura proposta, dando ainda uma sobrevida ali aos ativos para galgar mais alguns anos na ativa, né? Até atingir novamente o último padrão. Isso é perfeitamente possível, já foi feito em várias outras carreiras, inclusive na própria carreira do seguro social. Então não haveria grandes problemas também com relação a isso. E a última questão que a proposta traz é um elemento que não é comum no Poder Executivo, mas já temos um precedente, que inclusive foi usado como referência, que é a carreira tributária e aduaneira da Receita Federal do Brasil, para essa questão aqui da permanência do primeiro padrão durante os 3 anos de estágio probatório para os novos servidores, né? E aí, ainda com relação à modernização da estrutura, nesse caso aqui, remuneratória, a gente tem atualmente, né, uma estrutura incompatível ali com os níveis de complexidade e de responsabilidade das atribuições da carreira.
a defasagem é considerável, né, entre essas outras carreiras ali do Poder Executivo, e ainda é agravada em razão da inflação acumulada no período sem reajustes ou correções, e ainda tivemos um outro elemento ali de agravamento, que foi a questão lá de 2015, da greve de 2015, quando as carreiras que são mais fortes do Poder Executivo conseguiram acordar com o governo 27,5%, salvo engano, 28%, para 4 anos, né, de 2016 a 2019, e o governo ofereceu para as demais carreiras, inclusive para a nossa, apenas 20%, ao invés desses 28%, dividido também em 4 anos, e a gente ainda foi duplamente prejudicado, porque nem para aceitar os 20%, nós acabamos aceitando apenas 10% em 2 anos, né? 5 e 5, 2016 e 2017. Então, isso distanciou mais ainda a nossa tabela remuneratória dessas outras carreiras mais fortes aí do Poder Executivo. E, por fim, a inexistência ali de incentivos concretos para atrair e reter talentos aqui na autarquia, né? A gente acaba tendo uma rotatividade muito alta de servidores. Por conta disso, os servidores acabam considerando a nossa carreira como trampolim, né? Então, é um concurso muito difícil de passar, e aí os colegas que conseguem passar já estão num ritmo tão grande, tão forte de estudo, que é inevitável que eles acabem passando para algum outro concurso melhor, e tem vários outros, infelizmente, melhores do que do que a nossa carreira atualmente, né? Isso impacta também em cultura e clima organizacionais, impacta também na gestão do conhecimento e também na produtividade institucional e na qualidade do serviço prestado, né? O servidor até trabalhando de forma insatisfeito, ou muitas vezes acaba tendo que ter um outro trabalho para suprir ali sua renda familiar, muitas vezes dá mais atenção para o segundo emprego do que para o próprio INSS, né? Então, tudo isso contribui aí para a situação que a gente está hoje. Então, nessa linha, a gente tem hoje a situação atual em que nossa remuneração é baseada basicamente em 3 parcelas, né? Vencimento básico, a gratificação de atividade executiva, a GAI, e a gratificação de desempenho, a GEDAS. No vencimento básico, a gente tem valores hoje que em regra, são abaixo do salário mínimo, em vários dos níveis, né, do nosso estrutura remuneratória. O VB ainda está abaixo do salário mínimo. Temos a GAI, que praticamente mais nenhuma carreira do Poder Executivo tem. Antigamente, ela era uma gratificação que era presente em várias carreiras que tinham remuneração um pouco mais baixa, inclusive na nossa, mas todas as outras acabaram tendo alguma reestruturação nesse meio tempo, e a gente ficou com a GAI até hoje, né? Ela é 160% do VB, e é por isso, inclusive, que existem propostas aí de incorporação das GEDAS, que basicamente se consiste em levar uma parte das GEDAS para o VB, e com isso a GAI faria esse valor, né, proporcionalmente a aumentar a remuneração total do cargo. Nesse caso aqui, a gente ainda tem, na situação atual, né, a GEDAS, que hoje consiste em 100 pontos, né, ela é dividida em 100 pontos, sendo 80 referentes à parcela institucional e 20 referente à parcela individual. E temos, hoje, uma representatividade aí em torno de 65% e 70% dos vencimentos, né, da remuneração total dos cargos, basicamente atrelada à gratificação de desempenho. Temos ainda o bônus de produtividade, que é um programa especial que é temporário, né? Não preciso citar isso. Tem um futuro indefinido. Esse ano ainda a lei, né, já colocou ali um prazo para ele encerrar. Então, não se sabe como isso vai ser, ou se vai ser postergado. E aí, por fim, ainda o último elemento da estrutura atual, que vale a pena ressaltar aqui, é que nós temos uma diferença remuneratória dos cargos que varia entre 30% e 35%, de acordo com o nível padrão ali que o servidor se encontra, né, entre os cargos de analista e de técnico.
E a situação proposta na proposta que está sendo defendida aqui pelo SINSP-BR é basicamente a eliminação da GAI, né? A gente reduz de 3 parcelas para 2 parcelas. A GAI deixa de incidir aqui no cálculo da remuneração total. Ficaríamos apenas com o vencimento básico e com as GEDAs. O vencimento básico se tornaria aí cerca de 70% da remuneração, e a gratificação de desempenho ela permaneceria com os 100 pontos, né, sendo 80% referente à parcela institucional e 20% referente à parcela individual, mas ela deixaria de ser ali de 60% a 65% da remuneração e passaria a ser apenas 30% dos nossos vencimentos totais, né? Então, para finalizar, teríamos ali uma redução da diferença entre o cargo de técnico e de analista para cerca de 15%. Né? A tabela foi criada lá na proposta, vinculando a tabela do técnico a 85% em todos os padrões da tabela do analista. Aqui está pequenininho, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas hoje a gente tem uma situação em que o analista está iniciando ali sua vida laboral com uma remuneração de R$ 9.109, e enquanto o técnico está iniciando com 5.900, e está chegando ali no final da carreira, um analista com R$ 14.207 e o técnico com R$ 9.900, né, dentro desses 17 padrões que a gente tem hoje. E na proposta, a gente, como eu disse, reduziria essa diferença para 13 níveis, né? O primeiro nível do analista começaria ali com 20.900, enquanto o técnico iniciaria com 17.700, e o analista, no 13º nível, chegaria a 29.800, e o técnico, 25.537. Por fim, a gente tem aqui a questão do adicional de qualificação, que é a segunda pauta financeira da proposta, né? Ela está vinculada ali a um aspecto de instrumento institucional de fomento ao desenvolvimento contínuo do servidor, né? É uma vantagem já consagrada, uma vantagem que eu digo, um adicional consagrado já no âmbito do Poder Executivo, diversas carreiras possuem, então não seria nenhuma novidade para o INSS, né? A grande questão, para fins de negociação, são os parâmetros propostos. A proposta foi construída com base no adicional de especialização e qualificação do TCU, que na época era apenas um projeto de lei, foi sancionado, né? Passou pelo Congresso apenas esse ano, rodou, né? Estava meio que engavetado lá, rodou no Congresso esse ano, foi sancionado agora em abril. Então, é uma proposta que foge um pouco dos parâmetros dos demais adicionais de qualificação dos cargos que já possuem no Poder Executivo. Ele tem um teto cumulativo de até 25% do maior vencimento básico da carreira. É a proposta, né? Assim como a proposta lá do TCU, o adicional de qualificação do TCU, existe um teto, então você pode acumular titulações até um teto de 25%, né? E cada titulação ela tem um percentual aplicado. Então, para esclarecer, assim, a referência para pagamento do adicional de qualificação, tanto para os percentuais aplicados a cada titulação, quanto para o seu teto, que seria os 25%, seria em cima do VB, o vencimento básico do cargo de analista, que seria ali o nível 4 da classe especial, né? Esses valores, né, tanto por título como teto, ele seria pago de forma idêntica tanto para o técnico quanto para o analista, né? Não haveria diferenciação. A citação aqui, a referência do analista, é só para ter realmente um parâmetro, mas os valores seriam idênticos tanto para o técnico quanto para o analista. E a proposta ainda traz lá um aspecto de que um ato do presidente do INSS é que iria regulamentar esse adicional de qualificação, não dependeria, em tese, de um decreto do Poder Executivo para isso, e esse ato regulamentador incluiria ali as áreas e temas de interesse institucional para fins de pagamento, né, para que não haja ali nenhum tipo de distorção ali do objetivo do adicional para pagar, por exemplo, um
uma graduação, sei lá, em moda ou culinária, enfim, gastronomia, e foge totalmente ali da missão do INSS, né? Então é isso, era basicamente uma explanação rápida de novo, né, para nortear aqui, não perdermos, na verdade, o objetivo que a gente pretende com as discussões de hoje. E volta a palavra agora para, na verdade, passa a palavra para o Piero, para eventuais complementações. Fica à vontade, Piero. Obrigado, César. Então, pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Piero Paz Weichenfelder. Vocês já me conhecem dos outros seminários aí, conversas. Então, vou fazer alguns pequenos complementos ao que o César tinha mencionado, partindo de dois primeiros pontos, que não há extinção de nenhum dos cargos, né? Especialmente importante reiterar isso aí, na questão do técnico. O quadro atual não vai ser extinto, permanece, sem nenhum problema, sem nenhuma diferenciação salarial. Isso é extremamente importante. O segundo ponto de partida muito vital foi ter tomado como base o melhor paradigma atual na questão dos padrões, que são 13. Então, isso vai servir como uma gordura para a negociação com o governo. No caso, se eles eventualmente mudarem, nós pelo menos partimos do melhor parâmetro, que é 13 padrões. Por que eu digo isso? Existem 2 macro parâmetros que o MGI está tentando implementar, né? E quais são esses 2 macro parâmetros? 20 padrões e a amplitude salarial. O que é amplitude salarial? É a diferença do salário inicial para o final. Por exemplo, eles deram a entender, eu já vi as carreiras de analista técnico de políticas sociais e o pessoal da Polícia Penal, que mais ou menos a amplitude salarial é em torno de 2 vezes, podendo ser um pouquinho maior ou um pouquinho menor, a depender da negociação. Então, isso aí serve como reflexão para a categoria. Se, no caso, numa mesa devolutiva, o MGI propor a questão dos 20 padrões e a amplitude salarial. É claro e óbvio e natural que isso vai ter que ser aprovado em assembleia, mas é importante mencionar isso. Após isso, surge a seguinte pergunta. É possível ocorrer a reestruturação de uma carreira com alteração de classes, padrões, parcelas pecuniárias e amplitude salarial? Possibilidade essa em que não haveria necessidade da criação de uma nova carreira? A resposta é sim. E para explicar um pouquinho essa resposta, eu vou mostrar o que ocorre em outras carreiras. É o direito comparado, né? Mostrando exemplos de legislações de outras carreiras e o que ocorreu lá. Como vocês bem sabem, o Sérgio já mencionou, a nossa carreira é 4 classes, composta por 17 padrões. A proposta inicial, que foi aprovada em assembleia do SINSP, como ponto de partida para a mesa de negociação, essa proposta sugere uma mudança para 4 classes compostas por 13 padrões. Como é na nossa carreira? Quem quiser ver detalhes, sugiro a leitura do anexo 2A e artigo 7º da Lei 10.855. Aí o pessoal vai entender certinho como funciona hoje. A outra sugestão de mudança é na questão de amplitude salarial. A nossa como é hoje, é em torno de 60% a mais. O inicial, mais 60% dá o salário final. Qual é a sugestão proposta? Em torno de 43% a mais, como é nas carreiras de gestão. Então, isso que eu falei é a questão de amplitude salarial. Como funciona nas outras carreiras? Exemplos históricos legislativos. Vamos partir para a questão do analista técnico de políticas sociais. Eu sugiro a leitura, para não ficar maçante, vocês anotem, depois vão verificar lá como foi feito, a leitura da Lei 12.094, tá? Sugiro a leitura do artigo 1º, do anexo 1 ao 4 dessa legislação,
o que ocorre? No anexo 1 dessa lei, referente ao analista técnico de políticas sociais, que trata da estrutura desse cargo, originalmente nós tínhamos o que na questão de classes e padrões? Eram 3 classes e 3 classes compostas por 13 padrões. Como era a estrutura remuneratória deles original? Era vencimento básico mais gratificação de desempenho. Você pode observar isso nos anexos 2 e 3 dessa legislação. Tá? Então, até 2023, nós tínhamos essa estrutura de remuneração, vencimento básico mais gratificação, e a questão da amplitude salarial. Basicamente, ela é o quê? Como eu já tinha mencionado, ela é a diferença entre o salário final e inicial. Por exemplo, se a amplitude salarial for de 2 vezes, pega o salário inicial, vamos dar um exemplo aqui, R$10.000, vezes 2 dá 20 mil. É isso que é amplitude salarial. Tá? Voltando aqui na questão do analista técnico, até 2023, a amplitude salarial era em torno de 1,87x, que dá mais ou menos 87% de diferença no salário. Tá? Em 2024, houve uma modificação dessa legislação, da Lei 12.094. Essa modificação foi feita por medida provisória 1203. O que ocorreu nessa carreira? Ocorreu uma reestruturação dela, com alteração de classes, padrões, parcelas pecuniárias e amplitude salarial. Vocês podem também notar isso aí no anexo 4 dessa lei, nessa lei 12.094. Foi modificado para 20 padrões. As classes mudaram para 4 e a padronização 20. A legislação sobre isso que eles fizeram é o artigo 17A, que ele mostrou de forma exemplificativa uma efetiva autorização legal que mostrava o reposicionamento da antiga estrutura de classes e padrões para a nova. Além disso, houve outra modificação. Qual foi essa nova modificação? Eles modificaram para a parcela única, no caso daquela carreira, foi para subsídio. Isso não quer dizer que vai acontecer na nossa, né? É só um exemplo. Outro ponto que modificou amplitude salarial. Nessa carreira, como eu disse, era 1,87, pego o salário inicial e multiplico por esse valor, mudaram para 2,17. Foi por medida provisória, não precisou ter nova carreira. Então, nessa carreira, o que aconteceu? Não houve mudança na nomenclatura do cargo, o cargo é o mesmo, as atribuições são as mesmas, apenas alterou-se, pessoal, por opção política, as classes e padrões com reposicionamento, também foi alterada parcelas remuneratórias e amplitude salarial. Tudo isso, pessoal, através de uma medida provisória, nessa carreira. Ou seja, então temos um exemplo aí, sugiro o pessoal anotar para depois pesquisar, vamos verificar isso aí. Um segundo exemplo, que vai ser a outra carreira que eu vou passar aqui, é o agente federal de execução penal. Quem quiser buscar a legislação, a Lei 11.907, de 2009. Sugiro a leitura do artigo 124A, dos anexos 86, especialmente do anexo 88, que é o L, 3X, o V e 3Is. Tá? O anexo 88 dessa Lei 11.907, do agente federal de execução penal, ele trata da estrutura desse cargo. O que eu constatei quando eu fiz a leitura desse anexo? A existência original de 3 classes. Eram 3 classes compostas por 20 padrões e sofreu modificação para 4 classes compostas por 20 padrões para o período de março de 2008 até dezembro de 2016, conforme a letra A desse anexo. E na letra B desse anexo, 5 classes compostas por 20 padrões para o período a partir de janeiro de 2017. Tudo isso na mesma estrutura de carreira, não precisou criar uma nova carreira, entendeu? Então, essa modificação de classe e padrões foram feitas por lei ordinária, né? Demonstrando mais uma vez
um exemplo de reposicionamento da antiga estrutura de classes para a nova, mantendo-se os cargos. Ou seja, já é um segundo exemplo, um paradigma, né? Que é um segundo exemplo que demonstra isso aí. Conclusões que eu cheguei lendo toda essa legislação, que são exemplos, né? Exemplos práticos, legislativos, baseados no direito comparado, em que houve o enquadramento e correlação das classes e padrões sugeridas no que foi aprovado na Assembleia do SINSP, como ponto de partida para a mesa de negociação. E essa sugestão dada em maio de 2023 e aprovada em Assembleia pelo SINSP, era uma opção factível. Ela depende apenas de vontade política e uma negociação efetiva dos representantes nas mesas, né? Então, eu posso afirmar, com base nesses exemplos, em que não é obrigatória a alteração da nomenclatura dos cargos, não é obrigatória a criação de nova carreira para criar essas modificações, conforme esses exemplos que eu dei e citei os artigos na legislação. Um outro ponto final a mencionar aqui é que a proposta elaborada em maio de 2023 e adotada como ponto de partida em Assembleia do SINSP, foi realizada esse ano, salvo engano, em março, mais ou menos, ela foi elaborada tendo por base alguns parâmetros positivos identificados em outros cargos de maior complexidade no Poder Executivo Federal. Como já bem citado pelo César, algumas autarquias especiais, como, por exemplo, o Banco Central, né, dentre outras autarquias especiais. E nesse ponto, é especialmente importante nós citar um outro elemento importante que havia na aprovação, é que em havendo eventual reajuste salarial das tabelas utilizadas como referência, isso foi aprovado em Assembleia porque a nota técnica ela foi aprovada, né, pelos colegas, em havendo eventuais reajustes nessas outras carreiras, é passível de revisão da tabela aprovada por nós e apresentado no cálculo. Isso é bem importante reiterar, ou seja, cabe atualização. É isso de minha parte, e eu acho que é interessante nós passar para o próximo ponto, se o Thiago não tiver algum complemento do debate. Por enquanto é isso, pessoal. Obrigado. Agradecer aqui, né, a excelente participação de César e Piero, né, com essa introdução belíssima aí ao seminário de hoje. Nós vamos dar seguimento na programação, onde a gente vai conceder aos participantes aqui presentes a oportunidade de se inscrever e se manifestar. Só fazendo uma pequena alteração, considerando as colocações de Piero, vou voltar a palavra a César, se César quiser fazer algum complemento sobre o que foi dito, frisar algum ponto colocado. Então, Tiago, agradeço, perfeito. Acho que as colocações de Piero foram suficientes aí para esclarecer e reforçar esses outros pontos que deixam em aberto, né, até uma melhoria, um aperfeiçoamento até da proposta da nota técnica 13, eventualmente pelo sindicato, né, para apresentação como proposta pelo sindicato. Ok. Piero, você também eu faço o mesmo convite, se você quiser agora fazer uma outra complementação. A complementação seria o início do próximo debate, daí eu vou passar a palavra para os colegas, mas eu vou partir de uma frase. Qual é a frase? Para termos algo que nunca tivemos, será necessário fazermos algo que nunca fizemos. Aí eu passo a palavra para os colegas e eu entendo que nós temos que nos basear numa estruturação baseada na excelência. Aí vamos para o debate, beleza?
Muito bem colocado, Pierre. Muito obrigado de novo a Pierre e César.